Muito bom. Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bio. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2022, caderno amarelo, e a questão é a 109. A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos, no caso a celulose, sejam convertidos em mono e disacarídeos, ou seja, simplificados. Simplificados. Processo que pode ser conduzido em meio ácido, como mostra o esquema. Está aqui o esquema, certo, gente? Nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon H+, é... Bom, em que meio eles acrescentam os ácidos, certo? Em água, tá? Em água. A hidrólise pode ser feita em água pura? Pode, mas é um processo muito demorado. Em meio ácido, é muito mais rápido. Muito bem, primeiro ponto. Segundo ponto, tá? O polímero aí é a celulose. A celulose é formada por monômeros de glicose. Tá? E por que, por exemplo, se é formada por monômeros de glicose, porque nós não digerimos? Nós não digerimos porque as ligações entre os monômeros são ligações beta-1,4 glicosídicas. E essas nós não conseguimos digerir, quebrar essas ligações, certo? Então, os polímeros de glicose saem íntegros pelas fezes. Muito bem, nós quebramos, por exemplo, as ligações da beta-1,4 da lactose, ok? Eu vou falar um pouquinho do etanol de segunda geração. A cana gera o caldo e gera o bagaço. O caldo vai possibilitar, a produção do chamado etanol de primeira geração. Então, vou falar rapidamente aqui, a imagem fica aí, vocês podem printar, o etanol de primeira geração. Esse assunto dos combustíveis é um assunto recorrente do Enem, então vale a pena vocês consultarem, pesquisarem, tá? Fazer uma leitura. Vou falar então, etanol de primeira geração, eles pegam o caldo da cana, certo? Tem a beterraba aqui também, caldo da cana, passa por extração, depois fermentação, destilação, produção do etanol. O bagaço da cana vai possibilitar a produção do etanol de segunda geração. Ele é de segunda geração, mas não é de segunda linha, como muitos alunos pensam, tá? É o mesmo etanol, só que ele tem uma outra forma de produção. O etanol de segunda geração tem alguns desafios. O primeiro desafio são os resíduos de lignocelulose. A lignina é uma substância muito dura e protege, vou colocar assim, os monômeros de glicose. Então tem que retirar a lignina para que o processo possa ter acesso aos monômeros de glicose. Depois, esses monômeros de glicose têm que ser expostos para que possa ocorrer a fermentação. Então, esse processo aqui, tá, ele já é feito em escala industrial, certo? Mas ele precisa ser barateado, tá? Por enquanto, ele tem um preço elevado, certo? Então, depois de triturado, depois de um pré-tratamento, então, quando os monômeros de glicose ficam expostos, passa por fermentação, destilação, e aí nós chegamos no etanol também. Essa é a diferença. Então, nós temos aqui os benefícios do etanol, e dois deles são significativos. Por exemplo, reaproveita os resíduos da produção do etanol de primeira geração, tá? E eu acho que um dos maiores benefícios é uma produção sem necessidade de expansão das áreas de cultivo, ok? Agora nós vamos para o esquema da pergunta. Vamos lá, então. Bom, nós temos aqui a reação, tá? Aqui 2 monômeros de glicose, tá? São 2 piranoses aqui, certo, gente? Ligados por esse oxigênio glicosídico aqui, ok? Então, nós temos a protonação do oxigênio glicosídico. Lembrando vocês aqui, fazendo uma revisão, é um éter ali, certo? Então, esse oxigênio glicosídico, ele é protonado, e aí, gente, nós temos a quebra da ligação do carbono 1. Tá? Então essa ligação aqui, ela fica quebrada. E agora prestem bem atenção aí, deixa eu pegar aqui uma caneta. Então esse composto aqui, esse composto aqui, esse monômero de glicose, ele está prontinho aqui, está pronto, está separado, tá? Então podem ver que tem ligação desse monômero para cá, tem ligação desse monômero para cá. Provavelmente essa quebra que está sendo mostrada aqui é bem no meio do polímero, tá? Então eu estou quebrando aqui bem no meio, tá? Isso deve acontecer em várias regiões do polímero. E esse composto está inteirinho aqui, esse OH está aqui, certo? Então esse aqui está quebrado e o seu terminal aqui foi reconstituído corretamente, tá? Então a quebra do carbono 1.
E o carbono 1, quem é o carbono 1? Ó? Esse aqui é o carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A glicose é uma hexose, né? E esse aqui é o carbono 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Beta 1, 4. Certo, gente? Esse carbono 1, ele está aqui, ó. Agora, ele é um carbocátion. Está aqui o nosso carbono 1 agora é um carbocátion. Certo? Ele vai sofrer um ataque nucleofílico da água. O que é um ataque nucleofílico? É quando um composto com elétrons disponíveis ataca um cátion para fornecer esses elétrons, certo? E aí, nós temos aí a recomposição. Esse aqui está pronto, tá? Esse terminal está pronto, tá? Esse aqui que tem o carbocátion recebe o ataque nucleofílico, certo? E aí, nós temos a reconstituição do OH aqui, como vocês podem ver, certo? Reconstituição do OH. Então, repartimos no meio, né? Aqui, ó, esses dois aqui agora são terminais, foram repartidos, quebramos no meio. Ok? Agora observem aqui, ó, gente, uma coisa, tá? O hidrogênio entrou aqui na protonação e saiu aqui. Certo? Esse é o papel do hidrogênio. Acelerar a reação de hidrólise, da reação de quebra usando água. Olha aqui, ó, usando água. Esse é o papel do próton de hidrogênio. Bem, nós vimos aqui, né? Vamos para as alternativas, então. Nós vimos que a despolimerização foi feita, né? Quebrando aqui, nós quebramos essas duas unidades, estavam no meio do polímero, né? E foram quebradas, certo? Através da protonação, do oxigênio glicosídico e da água, né? Fazendo hidrólise, né? Quebra usando a água, tá? Ou então, certo, gente? Se esses dois aqui, se essas duas unidades fossem terminais, nós estaríamos liberando os monômeros de glicose diretamente, certo? Vamos para as alternativas, então. Nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon H+ é dissolver os reagentes, tá? Eles estão em água pura, em primeiro lugar, tá? E o hidrogênio não está solubilizando, né? O hidrogênio é o destaque aí no esquema, ele não está fazendo solubilização, ok? B, deslocar o equilíbrio químico. Não há demonstração de reversibilidade da reação. Olhem as setas aqui, ó. Certo, gente? Não tem reversibilidade da reação. Então a letra B está errada em função disso. Letra C, aumentar a velocidade de reação. Realmente, a hidrólise está ocorrendo com catalisador em meio ácido. Quem é o catalisador? O catalisador é o hidrogênio, né? Que ele fez a protonação aqui e saiu íntegro do outro lado, tá? Ele está acelerando a reação aqui. Então a resposta é letra C. Por que a D está errada? Mudar a constante de equilíbrio. Olha, o deslocamento da constante de equilíbrio ocorre por duas razões, né? Concentração e pressão. Agora, só a temperatura pode alterar a constante de equilíbrio, o que não está acontecendo aí nessa reação, tá? Formar ligações, letra E, formar ligações de hidrogênio com o polissacarídeo. Não há ligações de hidrogênio formadas. Ok, gente? Então a resposta é letra C. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!